Bom dia. Bom dia. Tá logado. Deixar aqui. Bom dia a todos. Nós já podemos dar início, então, à nossa reunião, mas antes eu vou fazer algumas orientações iniciais para o bom andamento da nossa reunião. Eu peço a gentileza de todos manterem os microfones desabilitados. Dessa forma, evita ruídos e interferências para quem está apresentando e, é claro, para quem está participando da reunião também. Às vezes uma cadeira arrastando, um telefone tocando, um celular vibrando, um cachorrinho latindo, isso pode interferir bastante na qualidade do áudio da nossa reunião. Se possível também, eu peço que desabilitem as câmeras, por favor. A gente não vai, nesse momento, fazer a utilização das câmeras, a gente não tem essa interação por câmera. Isso também diminui o consumo dos dados trafegados, melhorando a performance das apresentações. Só lembrando que a ferramenta, ela prioriza o som em detrimento do vídeo. Então, por essa razão, pode haver um certo delay entre a transição de um slide para outro. Mas eu peço que vocês não se preocupem, fiquem calmos. A apresentação, assim que vocês ingressaram na sala de reuniões, ela já foi carregada, então em algum momento ela aparece, pode demorar um pouquinho, um atraso de até uns 15 segundos para que ela apareça, mas ela vai aparecer. O material que será utilizado na formação também já está disponibilizado no chat, então se alguém tiver algum problema para visualizar os slides, pode acompanhar pela disponibilização desses materiais no chat. Eu disponibilizei de forma, os arquivos no chat, mas também disponibilizei um link para quem tiver dificuldades em fazer o download. A videoconferência ela está sendo gravada, então vocês poderão ter acesso a essa gravação.
Todo o final do dia a gente encaminha os materiais da formação, bem como a gravação da reunião para as unidades escolares, então vocês podem solicitar aos professores coordenadores esse material que todos eles têm. Algumas das nossas interações, elas serão feitas pelo chat, e quem utiliza dispositivos móveis, por exemplo, pode ter alguma limitação de postar mensagens no chat, mas isso é uma limitação do sistema operacional. Então, eu peço àqueles que tiverem essa dificuldade em utilizar o chat, abra o microfone, solicita a palavra para poder interagir. Um último recadinho, essa barra de ferramentas do Teams, ele às vezes pode atrapalhar a visualização de algum slide. Movendo o mouse para os cantos inferiores da tela, ou próximo ao menu iniciar, ou próximo ao relógio, de 5 a 7 segundos ela desaparece, e aí vocês conseguem visualizar com clareza a apresentação. Dito isso, a gente começa então oficialmente a nossa reunião. Eu passo a palavra para a Irma, nossa diretora do Núcleo Pedagógico. Bom dia, Irma. Bom dia a todos, professores, né? Hoje nós voltamos com vocês para continuar mais uma ação formativa, né? Hoje com as disciplinas de ciências, biologia e química, né? São atividades, são ações que os PCNTs prepararam para ajudar vocês no trabalho do dia a dia com nossos alunos, né? É uma forma de facilitar, de colaborar também com o trabalho de vocês, para que, em época agora, com essa aprendizagem, com estudos remotos, a gente possa, de uma forma mais fácil, mais simples, né, bem objetiva, de dar continuidade na aprendizagem dos nossos alunos, tá? Então, eu passo para os PCNTs, né, um bom trabalho a todos, que a reunião seja proveitosa para todos, né, e que possa contribuir para que o trabalho de vocês seja mais eficaz e produtivo. Passa a palavra. Pessoal, bom dia a todos. Nesse momento, o Elton, de CNP de Física, irei falar um pouco com vocês. Sejam todos bem-vindos a essa nossa primeira formação, utilizando essa ferramenta do Teams. Então, assim como o Fábio disse, reitero, algumas instabilidades podem ocorrer, mas mesmo assim, todo o material hoje, né, será trabalhado com vocês, professores, de ciências, química e biologia, será enviado para as escolas, né? Seus PCs terão contato com esse material, receberão e repassarão a vocês. Então, peço novamente, né, que para o bom andamento da nossa reunião, todos os microfones fiquem desativados, para que não tenhamos aí interferências. Então, inicialmente, o ATPC de hoje ele foi pensado em atender a área de ciências da natureza, mesmo porque, né, eu e o Márcio, do CNP de Química, nós estamos aí colaborando com ciências e biologia, então tentamos também, né, auxiliar todas as escolas naquele período inicial de suspensão com algumas atividades. Então peço que, né, façam as adequações, propriamente, né, na sequência, o professor Márcio irá comentar um pouco sobre as atividades, mas esperamos contribuir, né, com a prática de vocês no dia de hoje, principalmente com as orientações. Então, deixamos aí na tela inicial nossos contatos, telefone e e-mail. Qualquer coisa que vocês precisarem, no que diz respeito, né, à área de ciências da natureza, podemos auxiliá-los. Então, temos aí o telefone do Márcio, do CNP de Química, para quem ainda não conhece, e o meu, tanto celular como e-mail. Tudo isso vai ser disponibilizado para vocês, pessoal, todo esse material. Então, não se preocupem. Caso, né, na sequência, não esteja visualizando,
não se preocupem, fiquem tranquilos, né, o áudio vocês continuarão aí ouvindo normalmente, tudo bem? Então, continuando a nossa apresentação, apresento a vocês os objetivos dessa formação. Inicialmente, o ATPC, ele tem essa intenção, o ATPC é um momento de formação, e vocês, nesse momento aí, né, de aulas não presenciais, estão tendo continuidade dessas formações em suas casas, necessariamente com seus professores de área. Então, um dos objetivos é apresentar ações formativas para apoiar vocês, professores, na elaboração de roteiros. Então, pensemos que o bimestre se encerra em meados, né, final de maio, e nós temos que pensar, mais do que nunca, em fortalecer ações que contribuam com o desenvolvimento de competências, de habilidades, e que nós garantimos aí no caso, né, temos que garantir no caso, aos nossos alunos a aprendizagem, tá, prevista no currículo vigente. Então, para o ensino médio, em Química, Biologia, no caso, trabalhamos em cima do currículo vigente. E Ciências já com o novo currículo do ensino fundamental, currículo paulista. Orientar os professores quanto ao estabelecimento de canais de comunicação. Então, isso, pessoal, cai na particularidade de cada unidade escolar, de cada realidade. Então, como vocês têm feito esse contato com os seus alunos, com as suas turmas? Primordial, né, para que vocês tenham uma devolutiva de tudo que está sendo encaminhado das atividades. É primordial que vocês estabeleçam um canal sólido de comunicação com os estudantes. Ressalto também, pessoal, que vocês estabeleçam uma rotina de estudos diários. Vou apresentar, na sequência, um roteiro disponibilizado, o Aprender a Aprender, que traz algumas orientações. Mas pensemos juntos. Se você encaminha uma atividade, um roteiro de atividade, pensando no currículo de cada disciplina, é importante que você faça, né, um encaminhamento das ações, para que o aluno justamente tenha condições e autonomia na realização dessas atividades. Por fim, apresento também na sequência, mas que vocês deem uma olhada no quadro de habilidades essenciais selecionadas pela SEDUC. No documento orientador que nós recebemos, em 22 de abril, nós temos lá orientações específicas e uma planilha do Excel que traz todas as habilidades de todas as séries anos, de todas as disciplinas. Em síntese, no ensino médio, nós temos as habilidades já previstas. Então, o que o Márcio depois vai apresentar a vocês para o ensino médio, em Química e Biologia, se embasa justamente nessas habilidades essenciais. E seguindo, nós vamos então, né? O Márcio especificamente, ele vai retomar então as atividades que nós disponibilizamos às escolas no período de 23/3 a 3/4, justamente para servir de apoio na elaboração de seus roteiros. Nada impede que sejam, né, utilizadas, adequadas, novamente formatadas aí para a realidade. Mas a intencionalidade aqui é mostrar um pouquinho do que, né, na parte procedimental nós consideramos ao elaborarmos esses roteiros, ok? A justificativa desse trabalho, assim como os colegas de outras áreas têm realizado a TPC, Ciências Humanas, Linguagens, nós também, em Ciências da Natureza, estamos dando sequência a esse trabalho no intuito de apoiar o trabalho de vocês aí nas unidades. Então, a Secretaria, né, SEDUC, COPET, tem contribuído, tem amparado todo esse trabalho, tem construído toda uma estrutura para que realmente, né, nós, escola, enquanto escola, professores, possamos, no caso, garantir a aprendizagem aos estudantes. Então, eu espero que esse regime de colaboração seja ampliado cada vez mais, porque realmente é uma parceria, né? É mais do que um contrato
entre nós todos aí que estamos na rede estadual de ensino da educação. Ok? Muito bem. Para iniciar, então, eu peço que, via chat, vocês deem uma contribuição. Não há necessidade, né, facultativa aí a participação, mas que seja uma reflexão nesse momento. Gostaria que vocês sintetizassem em uma palavra a principal mudança em sua prática pedagógica quanto à mediação da aprendizagem em tempos de aulas não presenciais. Então, por favor, façam aí a interação durante mesmo a nossa conversa, que vocês lancem, né, de uma forma, uma palavra que traduza o que vocês estão vivenciando e o que realmente influenciou, né, principalmente pensando em mudança em sua prática. Em uma palavra, como vocês poderiam aí resumir qual foi a principal mudança na prática pedagógica? Pela formação anterior em física, os professores colocaram aí muito, na verdade, sobre o desafio em inovar-se, em aperfeiçoar-se, em aprimorar-se, e eu acho que nessa linha, todos nós, né, para nós mesmos, PCNPs, quantos foram os desafios, né, em apropriar-se dessas ferramentas, né, no que vocês têm se apropriado para trabalhar com seus alunos? Nós sabemos que vocês têm utilizado aí inúmeras outras ferramentas para estabelecer esse vínculo, ou melhor, para não perder o vínculo. E nós tivemos aí, basicamente, 2 meses, né, já é fevereiro e meados de março, que vocês realmente trabalharam em sala de aula com os alunos. Então, ninguém melhor do que vocês para avaliar quão, né, pertinente foi a mudança em sua prática, o que realmente mudou. Então, participem, por favor, aí no chat, coloquem aí em uma única palavra, qual foi a principal mudança. E seguindo essa reflexão, nós sabemos que é dado sequência a esse ATPC nas unidades escolares, e eu gostaria que vocês também discutissem essas questões aí disparadoras. Planejar aulas não presenciais, considerando competências e habilidades, foi um desafio ao pensar no contexto, realidade de suas turmas? Quais foram os desafios? Então, reflitam um pouco. Eu sei que durante todo esse período já de aulas não presenciais, vocês têm planejado as suas aulas. Então, realmente, foi desafiador? Tivemos um problema com o microfone do Elton. Elton, verifica seu microfone, por favor. Desculpa, Fábio. Não, imagina, Pessoal, voltou. desculpa. Pronto. Então, retomando, quem já fez aí, né, a contribuição via chat, né, da sensibilização, que agora também fique à vontade para contribuir, para colocar, socializar no chat, o que foi, né, realmente desafio no planejar as aulas. O que foi, ou qual foi o maior desafio ao planejar as aulas? Porque, desculpa para quem não ouviu de repente, pelo fato de estar mudo aí meu microfone, probleminha, então repito, ao planejar essas aulas, considerando competências e habilidades, qual foi o desafio? Então, para nós foi um desafio. Nos colocamos no lugar de vocês, ao elaborar um roteiro. Como nós iríamos elaborar esse roteiro sem saber necessariamente, mas deduzindo onde vocês poderiam ter, né, parado aí nos objetos de conhecimento, pelo transcorrer aí, né, dos meses de fevereiro e março. Então, foi um desafio para nós. Então, colocar-se no lugar de vocês para planejar essas aulas. E, necessariamente, quantas foram as estratégias que vocês mobilizaram? Quantas foram as metodologias, ou quais foram as metodologias adotadas no planejamento das aulas?
não presenciais. E aí eu pergunto, em que vocês se fundamentaram? Porque ao planejar cada aula, tenho certeza que vocês têm se colocado no lugar do aluno de vocês, justamente para pensar em tarefas, em roteiros execuíveis, aquilo que é possível. Então, em que foram fundamentadas? No aspecto dos princípios do currículo, trabalhar a autonomia do aluno, trabalhar o protagonismo e automaticamente outras, né, habilidades, mas, de certa forma, se você se fundamentou na segurança, por exemplo, do aluno, por pensar em práticas experimentais, está aí a resposta. Então, você tem feito todo esse... você tem mobilizado inúmeras estratégias e metodologias para atender, né, todos os alunos, pensando no contexto. Então, que continuem, sim, planejando essas aulas, considerando competências e habilidades e, acima de tudo, explorando metodologias que propiciem a construção do conhecimento. Então, as atividades que serão apresentadas a vocês se fundamentaram principalmente nisso, na construção do conhecimento, em possibilitar condições que meu aluno desenvolva tais competências e habilidades. Toda mudança gera certo desconforto e requer adaptações, provando que o processo de ensino e aprendizagem vai além da sala de aula. E são muitas as pessoas envolvidas nesse processo. Todos nós somos testemunhas. Quantas são as pessoas envolvidas? As famílias que têm feito contato com vocês, né? Têm diretamente o contato de vocês e automaticamente a equipe escolar, vocês professores, estudantes, não são inúmeras as pessoas. Então, várias foram as relações estabelecidas nesse período, ok? E que relações foram estabelecidas? Porque propiciou uma aproximação, quando a gente fala do distanciamento da comunidade escolar, então que vocês reflitam sobre essas questões disparadoras. Essa é a intenção desse levantamento de conhecimentos prévios. Para fundamentar todo o trabalho de hoje, não sei necessariamente quem já fez o estudo do plano estratégico e coloco em síntese o mapa estratégico. Esse documento é um guia para todo o trabalho, é uma forma de consolidar valores, a missão e as diretrizes da educação. Então, de 2019 a 2022, nós temos esse documento intitulado Plano Estratégico, Educação do Século XXI, e, em síntese, nós colocamos aqui em destaque os valores. Por que vocês estão, né, Welton, por que vocês estão apresentando o mapa estratégico para nós, professores? Porque todo documento orientador é fundamentado nos valores. Só que no documento orientador aparece como premissa. Então, quais são as premissas? Foco na aprendizagem, a equidade, a gestão baseada em evidências, ética e transparência, inovação e colaboração. Então, pensemos, foco na aprendizagem. Realmente, nós temos que priorizar ações que atendam à diversidade, promovendo, então, a equidade. Gestão baseada em evidências. Toda a secretaria tem buscado uma articulação de ações que favoreçam o trabalho de toda a rede, um empenho muito grande de todas as equipes. E também, por parte da diretoria de ensino, escola, e vocês aí, professores, juntamente aos seus alunos. E, fundamental, gente, a ética e a transparência, né? A comunicação franca, transparente, é importantíssima, essa comunicação. Sem dúvida, vocês desafiaram-se, buscaram inovar-se, para estabelecer esse vínculo, ou melhor, para manter esse vínculo com os alunos de vocês. Então, a inovação entra também como uma premissa. E, por fim, a colaboração mútua essa. Rede Estadual de Ensino, Secretaria da Educação, diretorias de ensino, comunidade escolar, as escolas, vocês professores e estudantes, ok? Então, prestem, né, um pouquinho aí de atenção nas premissas desse documento, o que ele traz, que fundamenta também e nos auxiliou na elaboração.
Algumas perguntas estão surgindo e aí automaticamente posso entrar em contato, responder, tá? Vocês estão colocando. Então, como o tempo é um pouquinho curto, eu peço que assim, né, ao final, se der um tempinho, nós abriremos para interação. Vocês podem lançar também, ou eu entro com a resposta, depois da apresentação do Márcio, ok? Como funcionará o período de atividades escolares não presenciais, a mediação do professor? Então, é necessária essa articulação. Vocês estão acompanhando a programação, a grade de programação pelo Centro de Mídias, a TV Cultura, você tem aí outros canais, e é preciso que vocês acompanhem sim, né? É importantíssimo. Por quê? Vocês terão que fazer as intervenções. Vocês terão que estabelecer o contato com o aluno e direcionar, porque a aula vem para apoiar a prática do professor também, como formação, e necessariamente, pensando nas habilidades, vocês deverão fazer aí adequações à realidade e justamente dos roteiros que serão encaminhados. Então, essa articulação é de extrema importância. Que vocês acompanhem essa programação e façam aí as intervenções. Colocamos um ponto aqui quanto às individualidades do aluno. Pensando nos diferentes níveis de proficiência, pensando nas dificuldades de aprendizagem, nas fragilidades. Então, é preciso que adequemos aí as atividades às necessidades. Essa personalização é justamente isso, que vocês façam aí adequações para atender às individualidades. Meu aluno é visual, é auditivo, então eu vou encaminhar um vídeo, mas só encaminhar um vídeo ou, na sequência, um roteiro, uma problematização. Então, que vocês atentem a isso. Tudo que vocês encaminharem, né? Lembremos do planejar. Será execuível? Atenderá à diversidade, promovendo a equidade? Então, pensem nessas questões, quanto à adequação às necessidades. Lembrando, nós temos alunos com necessidades especiais. Ao pensar em estratégias, com certeza vocês proporcionarão o atendimento individualizado. Então, você, melhor do que nunca, professor, conhecendo o seu aluno, poderá elaborar aí um roteiro que atenda às necessidades. Pensemos em recuperar, reforçar e aprofundar. Já aí, final de maio, encerraremos o primeiro bimestre. Então, diante do que foi trabalhado inicialmente, é preciso reforçar alguns objetos de conhecimento, desenvolver algumas habilidades, consolidar algumas habilidades. Então, avaliem essa questão. Avalie essa questão, por favor. E lembremos também aos professores que têm a educação de jovens e adultos. Importantíssimo acompanhar as teleaulas disponibilizadas, o vínculo que vocês estabeleceram com esses alunos, para justamente encaminhar esses roteiros. Não se esqueçam, quando a gente fala em adequação, pensamos nas diferentes modalidades de ensino. Então, a educação de jovens adultos requer um atendimento também individualizado, nas fragilidades, nas diferentes, né, necessidades que os nossos alunos exigem de nós, professores. Então, tenham também uma atenção especial. As teleaulas oferecem, né, de certa forma, desenvolvem habilidades, uma linguagem clara, objetiva, e que vocês façam as inferências, façam as intervenções necessárias, para também atender a essa modalidade de ensino. Diretamente, já antecipando o que o Márcio irá apresentar, nós colocamos aqui para vocês algumas considerações. Então, o que nós devemos considerar ao elaborar os roteiros de atividades? Importante que vocês pensem nas competências da área do conhecimento, no número de aulas, nas habilidades, nos objetos de conhecimento, atividades a realizar. É possível? É execuível? Então, essa é a pergunta constante que nós nos fizemos na elaboração do que nós iremos apresentar a vocês. Então, é importantíssimo.
pensar na questão da segurança, da autonomia, do protagonismo e elaborar esses roteiros de forma a construir o conhecimento, pensando nesse momento de aulas não presenciais. Toda a sequência, né, de vídeos, de sugestões para leitura, é importantíssimo que vocês também explorem as questões de paradigma, uma forma de problematizar esse assunto que está sendo desenvolvido. Então, às vezes, por meio de uma questão, você consegue desenvolver inúmeras habilidades por meio da reflexão. Então, alguns questionamentos para que ele chegue às respostas. Então, pensem na elaboração dessas questões. Liam bastante. E, pensando também no registro, os instrumentos de avaliação. Então, tudo que eles produzirem diante do canal que vocês estabeleceram, de comunicação, que vocês considerem toda e qualquer produção, registros, visuais, áudios, então que vocês considerem. Se é na forma física, eles estão encaminhando via e-mail para vocês. Pensemos nos instrumentos de avaliação, uma forma também de vocês acompanharem a aprendizagem diante desses feedbacks. Então, é importantíssimo estabelecer essa devolutiva, para que o aluno reconheça a presença sua, professor, nas atividades. Isso foi meu professor que elaborou. Então, os alunos conhecem muito bem vocês, professores. Então, que vocês impregnam, né, realmente o perfil de vocês na elaboração desses roteiros. O aluno sinta ali a sua presença. E, por fim, os recursos disponíveis, que são os físicos e digitais. Por exemplo, todos os cadernos trazem lá sugestões, sites de pesquisa, simuladores. Se não é possível que o meu aluno faça um experimento na prática, físico, então que ele utilize o simulador. Então, vários são os recursos. Então, exploramos esses recursos diante das condições. Na continuidade, apresento e peço que vocês tomem conhecimento desse documento orientador que traz na página 16 as habilidades essenciais de ciências, química e biologia. Então, aqui tem o link disponível para acesso. Então, espero que todos vocês tomem conhecimento para auxiliar, sim, também na elaboração, mas pela experiência dos professores que estão na rede, todos têm conhecimento já das habilidades dentro do seu componente, mas é uma forma também de reforçar o que nós recebemos, né, da Secretaria da Educação. E outro é o roteiro de estudos, o Aprender a Aprender. Esse é um roteiro geral. Vocês podem criar um roteiro de hábitos de estudos, porque nós, professores, não tivemos que nos reeducar em pensar assim, em hábitos também para a elaboração dessas atividades. Então, nós tivemos que criar uma rotina, no caso, para elaboração, para acompanhamento, avaliação de tudo isso. Então, que vocês considerem esse roteiro e elaborem o próprio da disciplina. Justamente, a dificuldade dos alunos em aprender determinados componentes, em apropriar-se das habilidades e competências. Então, mais do que nunca, se há dificuldade na forma presencial, imaginem não presencial. Então, por isso a necessidade desse encaminhamento, porque o que para nós está claro, muitas vezes para o nosso aluno não está. O que é óbvio para nós, o nosso aluno muitas vezes não é. Então, esse detalhamento é importantíssimo. E aí vem a dica, a sugestão, então, que vocês podem se inteirar na página 19 do documento. Por fim, apresento, é um pouquinho difícil aí para leitura, mas só para apresentar o quadro a vocês. Então, o quadro aparece dessa forma. Ele traz lá a unidade, temática, habilidade, organizador curricular, né, que a gente chama, e os objetos de conhecimento e as habilidades. Então, vocês tomem conhecimento, ele aparece justamente dessa forma, para vocês se familiarizarem. Algumas habilidades aqui de ciências, nós só citamos, mas estarão aí explicitadas nas atividades.
Então, nesse momento, eu passo a palavra ao PCNP Marcos. Ele vai iniciar com vocês, então, o detalhamento, né, o estudo das atividades que foram enviadas para vocês. Penso que poderão auxiliar, penso que durante toda a discussão, essas atividades contribuirão com a elaboração dos roteiros. Analisem, façam também, né, as adequações, porque isso foi muito, assim, estudado entre nós, PCNPs. Tivemos o cuidado aí, nas disciplinas que nós somos colaboradores, ciências e biologia, em atender as necessidades. Então, o Márcio vai apresentar a vocês agora um pouquinho das atividades. Então, passo a palavra ao professor Márcio. Márcio, um bom dia. Bom dia a todos. Nesta primeira atividade, a nossa unidade temática é matéria e energia, como visto no slide. Nós começamos aí na matéria, no componente curricular de ciências, dos 6º anos. Temos a certeza que os anos iniciais, aí, os nossos 6º anos, eles se deparam com uma realidade de como aprender química, transformações químicas, o que apresentar a esse aluno. Nesse momento, nós verificamos, quando elaboramos essa situação, eu e o PCNP de Física, o Elton, que vocês já pudessem ter trabalhado a primeira habilidade que é de ciências, sobre misturas, sobre processos de separações. E nessa atividade sobre transformações, em particular, ela pede que o aluno tenha a evidência, ele faça o registro, a identificação, a observação de transformações que ocorrem no dia a dia próximo a ele. E nesse tempo que nós estamos, onde temos uma mobilidade social reduzida, ele se reduz basicamente à residência dele. Então, como apresentar isso de maneira tão pontual que nós temos uma área muito pequena de abordagem aí, que seria a residência dele. A primeira atividade se dispõe a partir de um processo simples que os professores que estão no ATPC sabem, que é o processo de oxidação. Mas eu não posso dizer simplesmente processo de oxidação a esse aluno. A partir disso, nós pensamos em uma possível prática para esse aluno, para fazer uma construção conceitual sobre as transformações. E fazer essa construção conceitual vai exigir de nós um contato muito próximo, mesmo que digital, desse aluno, mas nós temos que ter esse contato, esse feedback para conduzi-lo exatamente na construção do conceito. A partir disso, eu vou apresentar a vocês o slide 2, para começo de conversa. Esse para começo, início de conversa, nós solicitamos esse roteiro de estudos, que eles elencassem, registrassem, observassem, tá? Transformações que ocorressem no seu dia a dia, lá próximo a ele, no seu cotidiano, tá? De maneira que, como exemplo, nós colocamos ali o cozimento de um alimento. Ele vai construir o que será que ocorreu, como ocorreu, de que maneira que isso transformou. São características que esse conceitual vem trazendo. A partir desse elencar, registrar desse aluno, simplesmente ele vai fazer essa devolutiva a vocês e vocês vão poder conduzi-lo a uma outra etapa da pesquisa. Essa pesquisa que ele realizará, ou que ele deveria ter realizado nesse período, uma vez que esse material foi encaminhado a vocês,
obviamente dentro da realidade de cada escola, de cada sala de aula e de cada aluno, vocês poderiam fazer as adequações necessárias. O material está aberto às adequações, tá? No intuito de entender o processo de oxidação, apresentamos uma situação muito simples ali. Como ocorre essa oxidação? Primeiro, esse aluno do 6º ano, ele pensa como se dá esse processo, de que maneira que ele ocorre. É nesse momento que nós, como professores, mediadores desse conhecimento, temos que auxiliar esse aluno nessa construção. Partindo desse pressuposto, foi colocada uma situação problema para ele. Nós vamos problematizar isso a ele. Nós vamos possibilitar que ele reflita sobre uma situação. E essa reflexão envolve a movimentação de vários procedimentos cognitivos dele. Por exemplo, nessa problematização, eu não vou ler isso na íntegra, é claro, mas de maneira geral, a problematização diz que ele vai fazer uma viagem, ele tem um aquário e ele coloca alimento para esses peixes durante o período de viagem. Acho que nós tivemos algum problema com o Márcio. Peço que vocês aguardem um instante, por gentileza. O Márcio e o Elton penso que tiveram algum problema técnico. Eles já estão tentando reconectar. Aguardemos um pouquinho, por favor.
Márcio e o Elton estão utilizando a mesma conexão e eles tiveram um problema. O Elton já conseguiu reconectar, mas está com problema no microfone. Peço que aguardem só mais um instante. Obrigado, Fabio. Já reconectei. Prontinho. Pode assumir o controle? Tá, obrigado. Tá? Obrigado. Esse experimento, então, eu não sei se os senhores já realizaram, é um experimento bem simples, execuível para esse aluno que está hoje em sua residência, que tem como apoio os materiais do São Paulo Faz Escola, o seu livro didático, tem uma série de apoios, porém, o nosso currículo, ele traz como fundamento o procedimento de investigação científica, o multiletramento. Então, é necessário que ele execute alguns experimentos exatamente para subsidiar a construção desse conhecimento. Esse experimento, ele é bem simples. Você vai colocar 2 forminhas, uma com a água comum da torneira, aquela água que nós conhecemos, tratada, mas comum, simples aí, e uma outra a partir do aquecimento de um mesmo volume de água. Coloca-se essas formas no congelador, ao retirar ele vai perceber que existe uma diferença. Essa diferença seria o que para nós? Para quem não fez esse experimento, só para ter uma ideia, se vocês já fizeram esse experimento, para visualizar na realidade a presença do gás ali, que não esqueçamos que esse nosso aluno é do 6º ano. Eu tenho que ter uma linguagem adequada a ele. Nesse momento, eu não posso, de maneira nenhuma, entrar só com formulações, com equações, de forma nenhuma. A habilidade não contempla isso. Quando ele compara os cubos de gelo, ele começa a fazer uma conexão que existe a presença do oxigênio, partindo do pressuposto pela coloração que é apresentada. E para aprofundamento, neste roteiro de estudo, nós temos ali o procedimento que é destacado no caderno do aluno, do currículo paulista, de fazer uma compostagem, de desenvolver uma composteira, de construir uma composteira. Mas o meu aluno, Márcio, ele não tem um acesso à internet. Ele só tem o material físico dele. Tudo bem. Esse nosso roteiro de estudo, ele está detalhado, exatamente como exemplificação para todos nós construirmos possibilidades, sermos facilitadores da construção desse conceitual. No slide seguinte, é colocado um texto a vocês, que esse texto fala da compostagem, dos benefícios. Essa atividade não é tratada somente em ciências, eu vou tratar desse assunto também, eu posso tratar desse assunto também lá em biologia, lembrando que o nosso currículo, ele é um currículo em espiral, eu posso tratar desse mesmo contexto em química para o ensino médio, em física. Então, são várias possibilidades de uso do material e também de adequação desse material. Nós temos aí um vídeo que foi disponibilizado do YouTube para auxiliar esse aluno. Lembrando, ele está lá no 6º aninho. Ele vai solicitar a atenção de um familiar para que ele possa executar essa atividade, com certeza. E isso nos dá a condição de desenvolver a autonomia dele, nos dá a condição de desenvolver o protagonismo desse aluno. Para quem não tem os materiais digitais, ele não tem essa possibilidade, foi colocado uma sequência de desenvolvimento desse material físico, no concreto, dentro da casa dele, onde ele tem, com certeza, os materiais que foram disponibilizados aí, que são materiais comuns, simples a todos, tá? Esse material será encaminhado a vocês, já foi encaminhado uma vez, vai ficar disponibilizado, já foi disponibilizado hoje a vocês também, tá? É o passo a passo da construção dessa composteira, onde esse aluno vai perceber que existe um processo de oxidação, e esse processo de oxidação
é pertinente na vida dele, é próximo a ele, não é algo que está longe do seu cotidiano. Tá? Para finalizarmos, nós colocamos esse material da construção dessa composteira, que vai dar sequência ao caderno do aluno em uma habilidade posterior, isso para o 6º ano. Eu vou abordar ciências 6º e 7º anos, primeiro ano do ensino médio em química e biologia no 2º ano. A nossa próxima temática, ela envolve um pouquinho de ciências do 7º ano agora. Nosso roteiro de estudos envolve ali, na situação de aprendizagem 2, formas de propagação de calor, na temática de matéria e energia. Lembrando que essa temática também é tratada no 2º ano do ensino médio em física. Tá? Então, nosso currículo, ele é em espiral. O centro da nossa atenção nesse momento são os nossos roteiros, e esses roteiros têm que ser detalhados para que o nosso aluno possa executá-los em sua residência. Não se esqueçamos que, ao executar as atividades, esse aluno tem que nos dar um feedback, para que nós possamos conduzi-los exatamente ao processo do aprender. Nós somos os mediadores disso. Então, quanto mais detalhado o nosso roteiro, mais facilidades nós estaremos entregando nas mãos do nosso aluno para que ele possa desenvolver a habilidade proposta. Nessa habilidade, nessa situação de aprendizagem aqui, nós começamos com, percebam, na situação anterior nós começamos com uma situação problema, fizemos uma experimentação, aqui nós começamos com uma tirinha, uma sensibilização inicial, tá? Muito frio, jornal, pelo menos eu fico dentro das notícias. Para nós, o que é necessário? Que esse aluno faça um registro exatamente o porquê. Será que essas falas desse personagem? O que possibilita essas falas desse personagem? O que leva a essas falas? A partir desse momento que ele faz esse registro e faz essa devolutiva a você, para que você faça essa condução dessa construção na realidade, nós colocamos aí, disponibilizamos um texto. Esse texto vai nortear a leitura desse aluno, para que ele tenha um respaldo teórico também, não necessariamente já indicando o que seria a nossa habilidade, dando uma resposta pronta e acabada. Ele está construindo esse conceitual. A apresentação coloca ali sensações de quente, de frio, calor, sensações térmicas no textual. Porém, nós também temos algumas questões disparadoras que agora vai envolver desse aluno uma reflexão muito pontual. Vai exigir desse aluno uma observação. Então, vai exigir dele uma observação, uma reflexão, uma leitura, e nós temos diversas técnicas de leitura, quando ele faz a leitura do texto. A primeira questão disparadora que foi colocada aí para vocês, identificar em sua casa a disposição dos ambientes que favorecem ou não as variações de temperatura. E não só isso, mas também o porquê disso. Então, seu aluno, além de fazer o registro, ele vai justificar o porquê. E esse justificar o porquê vai fazer uma mobilização de cognições e objetos de aprendizagem que ele já viu, já aprendeu, e ele tem a condição de justificar isso com clareza a você. É essa clareza que vai nos dar a condução do caminhar para o desenvolvimento da habilidade. Meu aluno ainda não faz esse registro, Márcio. Ele não consegue fazer esse registro com clareza. Qual é o nosso papel? Mediadores. É a intervenção pontual.
Nós temos que ter esse... É um desafio, como vocês colocaram no chat logo no início, que o professor Elton perguntou. Sim, é um desafio. É um desafio buscar ferramentas para que ele execute isso. É um desafio. Buscar a ferramenta adequada. O caderno do aluno nos traz isso. Tem diversas ferramentas, como foi dito pelo professor Elton. É possível você adequar. Ninguém melhor do que vocês conhecem o seu próprio aluno. Essa questão foi colocada aí para fazer uma reflexão. Esse aluno tem que refletir primeiro. Ele observa e ele faz uma reflexão. A partir disso, ele toma uma posição, ele toma uma atitude e faz o registro. E esse registro é fundamental para o desenvolvimento dessa atividade. Também podemos analisar, olha uma outra situação, também podemos avaliar e analisar a disposição dos eletrodomésticos dentro de uma cozinha, dentro de um ambiente. Esse ambiente, por sua vez, tem condições que favorecem e desfavorecem isso. Então, vamos pensar um pouquinho. Ele vai analisar por que dessa disposição. Será que essa disposição é de proposital? Será que existe alguma razão para a disposição de alguns eletrodomésticos na cozinha? É a reflexão nesse momento, o registro e a observação desse aluno. Por fim, nós vamos contestar esse aluno, argumentar junto com ele exatamente sobre os temas que são abordados no desenvolvimento da habilidade. O que será que leva ao quente, ao frio, à sensação de calor, à sensação de frio, quando nós problematizamos com as últimas 3 questões? Essas últimas 3 questões vai levar esse aluno a uma pesquisa, é uma sugestão de pesquisa, para consolidar, para retomar, reforçar, ou mesmo aprofundar os conhecimentos já descritos, já mediados por vocês durante todo o roteiro. A atividade seguinte envolve a primeira série do ensino médio, Química. Olha a temática. Unidade temática, transformação química na natureza e no sistema produtivo. Percebam que no 6º ano foi trabalhado sobre transformações químicas, agora nós temos um outro aluno com outro nível de cognição, com outro nível de aprendizagem, e essa aprendizagem agora ela é um pouco mais pontual. Agora eu tenho um objeto de conhecimento um pouco mais detalhados nesse momento para esse aluno. A habilidade agora, nesse momento, é outra. Para iniciarmos essa conversa, para os professores de Química, o caderno já inicia trabalhando sobre o processo de produção do etanol. Tá? Agora, vamos pensar um pouquinho. Se é um processo de transformação, é uma transformação, e toda transformação é uma reação química ali, vamos pensar. Ele tem que ter uma ideia de todo o processo. E para isso, nós disponibilizamos um vídeo, que ele pode acessar esse vídeo e assisti-lo, e a partir desse momento, ele também vai elencar como seriam classificadas as transformações químicas, as transformações físicas, e partindo desse pressuposto que ele consegue classificar, ele consegue indicar a você transformações químicas e físicas, ele vai ter um texto como apoio teórico para aprofundamento e reforço desse conceitual. A partir desse texto, todos me ouvem? Sim, Márcio, estamos te ouvindo. Sim. O som tá bom.
Você está usando Todos o me computador ouvem? do Elton? Oi, Márcio. Tem que Fala. desabilitar um microfone. Vocês estão no Habilitei mesmo de novo. ambiente? Vocês Habilitei. estão no mesmo ambiente, o som está reverberando. Tudo certo por aqui. Obrigado. O som está bom. Tá dando para ouvir. Tá dando? Tá bom, muito obrigado. Vou retomar então, tá? A partir desse texto de ações de micro-organismos na produção de alguns alimentos, esse aluno vai perceber que esse processo da produção do álcool é um processo que vai ocorrer fermentação aí em uma etapa, tá? Só que isso é muito distante ainda do nosso aluno, ele não tem algo palpável junto a ele. Pensando nisso, após a leitura desse texto, vai parecer algo simples, algo muito claro para nós. Mas para o aluno, quando nós falamos em processos, em transformações, às vezes é muito distante. É muito complexo, dependendo da abordagem que nós podemos dar. Nós colocamos aí para vocês a produção de uma coisa que eu tenho certeza, que já que nós estamos em um tempo de reclusão social, né, de mobilidade social reduzida aí, nós colocamos a vocês uma receitinha de um pão caseiro. Também não estamos esquecendo com isso o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, que ele vai realizar exatamente isso, essa apresentação dessa receita com a família. É uma possibilidade de ele executar isso com a família. Nessa receitinha, ele vai descrever todo o processo, tá? O modo de preparo, a ação de micro-organismos. Eu chego no slide 34 de vocês e percebo o seguinte: existe ali uma equação química, existe um descritivo da ação de micro-organismos no texto. Nesse momento, eu começo a ampliar o repertório desse nosso aluno. Eu amplio de que maneira? Ele está aprendendo transformações químicas dentro da casa dele, fazendo uma atividade que é possível, é execuível junto à família, e está também aprendendo multiletramento, onde você tem a leitura e a escrita, que esse também é um dos pontos fundamentais do nosso currículo de ciências, e com certeza para o ensino médio também, um multiletramento. O nosso aluno tem que ser um aluno transformador, ele tem que ter a possibilidade de ler e escrever em todos os componentes. Então, é necessário que ele também saiba isso. Quando eu entro nessa equação, eu chego nessa equação, nós podemos perceber que existe ali a glicose transforma através da enzima, através da ação enzimática, etanol e gás carbônico. É um processo de formação, é um processo de transformação, onde ele percebe todas as características daquela transformação. É possível ele observar, ele pode e deve registrar, e ele deve dar o feedback a vocês sobre esse contexto, vivenciado por ele. É um contexto que ele vivencia, não é algo distante dele. No slide seguinte, foi colocado uma atividade 3. Nessa atividade 3, ele simplesmente solicita que o aluno construa, fazer uma construção a partir daquela leitura, a partir de uma pesquisa, ele vai construir um jogo, e um jogo interativo cognitivo. Foi colocado assim para vocês. Por quê? Ele é totalmente interativo porque o aluno pressupõe-se que ele está exercendo o seu protagonismo, a sua autonomia. Ele vai construir um jogo a partir das transformações que ele observa ao redor dele e também as transformações que ele pode buscar, pode pesquisar. Ele tem diversos materiais físicos e digitais como apoio. Inclusive o livro didático. Professor Márcio, mas meu aluno não tem acesso à internet. Ele tem os materiais físicos, ele tem o seu livro didático. Ele pode buscar isso no PNLD dele, ele pode buscar através de um vídeo, de uma revista que ele possa ter acesso. Então, tem diversos materiais que podem apoiá-lo nesse sentido. Esse jogo, essa construção, nada mais é do que ressignificar
exatamente através de um material lúdico, uma vez que todos os alunos não aprendem iguais. Eu devo oferecer equidade de aprendizagem, mas eu também tenho que ter a consciência que os meus alunos não aprendem com a mesma velocidade, cada um tem mecanismos de aprendizagem, e nesses mecanismos de aprendizagem eu devo oferecer ferramentas que contemplem todos eles. Tá? Esse jogo, simplesmente, ele vai construir uma tabela, e nessa tabela, onde ele vai ter materiais comuns, simples, que eu acredito que todos poderiam ter. Papelão, cola, tesoura, mas o que ele tem que buscar necessariamente? Ele tem que buscar imagens, como vocês podem ver aí, de uma vela acesa. É uma transformação química? É um fenômeno químico? Sim, é um fenômeno químico, porque ele vai descrever, ele pode descrever isso no quadrículo que foi colocado ao lado, e jogar isso, fazendo duplas com os seus familiares, com o seu responsável. Tá? Ele pode até mesmo interagir pelo WhatsApp com seu colega, ele pode trocar ideias com seu colega sobre essa atividade. Aí nós colocamos a descrição das regras do jogo para vocês e entramos no segundo ano do ensino médio em biologia. Quando nós entramos no segundo ano do ensino médio em biologia, nós temos a temática ali, a organização celular da vida, né? Para fazer um levantamento prévio, tá? Sobre esses conhecimentos que eles poderiam possuir, uma vez que, lembrando, senhores, nós construímos esses roteiros de aprendizagem, levando em conta que algumas habilidades já haviam sido trabalhadas, desenvolvidas, estavam sendo finalizadas. Então, foi um pressuposto nosso, tá? Meu, professor Márcio, professor Elton, mediante já um período de aulas presenciais que nós tivemos no início desse ano. Esse levantamento de conhecimentos prévios envolve ali um jogo. Esse jogo é um joguinho virtual. Esse jogo vai falar sobre a célula animal, sobre as organelas dessa célula animal. É um jogo totalmente interativo, que vai indicar nada mais as funções de cada organela dessa, de cada componente da célula animal. Professor Márcio, mas meu aluno não tem acesso à internet. Aí o seu aluno, ele como retomada desse conhecimento, como retomada desse contexto, ele vai ter que utilizar o material que ele tem, o material físico dele, que seria o seu livro didático, tá? E nesse momento, professor, é extremamente importante que cada um de nós possa pontuar o nosso aluno diante das dificuldades que ele possa estar enfrentando. Não tem outra maneira, tá? Nós temos que ser o mediador disso, nós temos que ser o alicerce para esse aluno. Para aprofundamento, nesse contexto, foi solicitado ali uma leitura. No slide seguinte, vocês podem perceber que tem uma leitura do texto. Nessa leitura de texto, o objetivo é estabelecer as relações das funções das organelas dentro das células ali. Porém, nessa leitura de texto, eu destaco que nós temos técnicas de leituras de texto, né? Nós temos ferramentas que eu considero como grifo, como resumo. Nós temos várias ferramentas textuais que podem ser utilizadas para uma boa leitura desse texto. Tá? Isso faz com que esse aluno possa desenvolver seu multiletramento, ele pode desenvolver, sim, uma leitura mais fundamentada, ele pode concretizar essa leitura diante do que é apresentado a ele. Logo na sequência, para complementação dessa atividade, nós temos ali uma outra leitura complementar agora. É só uma leitura complementar, tá? Para aprofundamento. Agora uma comparação entre a célula animal e os processos, as células vegetais, as células vegetais e o seu processo de respiração e transpiração. No slide seguinte, nós propomos
uma atividade prática para esse aluno, porque eu sou professor de Química há algum tempo já na rede, há aproximadamente uns 23, 24 anos, e eu posso dizer, e vocês sabem melhor que eu, que o aluno, quando ele vai executar, ele gosta de executar as práticas que sejam execuíveis, que ele consiga executar, não por executar, mas tendo um porquê executar. Nessa atividade prática que nós propomos aí, é a observação da célula vegetal. A partir do quê? Daquele clássico da ciência, que é a observação da cebola, né? Essa observação da cebola é muito clara nessa nossa apresentação aqui. Ele tem materiais em casa, não tem nenhum risco para a execução dessa atividade, considerando que nós temos aí um aluno de ensino médio que vai ter auxílio do pai, da mãe, do tio, do responsável, e ele já tem um pouco mais de vivência com as práticas. Nós realizamos essa prática diante do que nós temos aí. Logo abaixo vocês podem perceber, eu vou passar para o slide seguinte que está... Opa, agora sim, ficou um visual melhor. Nós temos duas imagens, as imagens superiores do slide de vocês. Vocês podem perceber que foi um experimento que eu e o professor Elton desenvolvemos juntos, utilizando como ferramenta um celular. Nós utilizamos a câmera do celular para fazer o registro dessas imagens. E como comparativo para que esse aluno observasse, registrasse, evidenciasse tudo isso, nós colocamos logo abaixo uma imagem produzida por um microscópio para que ele pudesse depois, posteriormente, fazer essa comparação. É o concretizar o conhecimento. É o fortalecer e o reforçar o que está sendo aprendido. É o deixar o aluno como protagonista da sua própria ação. Dar possibilidades de crescimento, fortalecimento e fundamentação do nosso currículo. Na sequência, nós temos as considerações finais. E nessas considerações finais, nós tentamos fazer tudo de uma maneira simples, atividades que possibilitem o aluno em levantar hipóteses, buscar informações, estabelecer relações, desenvolver a autoconfiança. Essa autoconfiança também envolve as habilidades socioemocionais e a competência no comunicar, no exprimir uma opinião, no relatar, no registrar. Isso tudo nós tentamos ressaltar nos roteiros. Lembrando, esses roteiros poderiam ser alterados, poderiam ser adequados a cada realidade de cada escola, de cada sala de aula, de cada aluno. Muito obrigado. Passo a palavra ao professor Fábio. O professor Elton está me comunicando que ele quer falar com os senhores ainda. Fábio, um minutinho para o Elton, tá? Obrigado. Pessoal, rapidamente, Fábio, desculpa a interrupção. Pessoal, peço desculpas aí às interrupções, às falhas técnicas. Vocês viram aí, né? Quão desafiador é o uso das tecnologias. A gente depende dessa parte técnica e foi comprometido em alguns momentos. Então, mais uma vez, desculpa aí pelas falhas técnicas. Duas perguntas apenas. O Fábio vai disponibilizar aí para vocês a avaliação da formação. Então, fica lá, né, aberto a todos, as sugestões, o que vocês quiserem colocar, socializar como práticas, vocês têm os nossos contatos. E eu fiquei de voltar para responder a duas perguntas que foram colocadas no chat. Uma do professor Ayrton, quanto aos roteiros. Professor, a elaboração dos roteiros é imprescindível, né, com relação, é preciso, os roteiros são produzidos a cada aula. Então, o que eu lhe digo? Você tem conhecimento, uma visão geral do currículo, da disciplina. Então, pense no número de habilidades, no número de aulas. Então, tendo essa visão geral, você consegue colocar num roteiro, né, ou elaborar um roteiro que atenda essas habilidades. Então, é muito relativo, tá? Pensemos aí no tempo que nós temos para desenvolver, garantir as aprendizagens essenciais para esse bimestre.
E outra pergunta do professor Marcelo: como atingir o aluno e ter uma devolutiva das metodologias usadas? Então, eu jogo uma outra pergunta. Se vocês enviarem questões objetivas apenas, vocês acham que conseguirão ter uma devolutiva que realmente traduza a aprendizagem do aluno? Se vocês enviarem uma questão, né, um questionário, questões puramente objetivas, sem que você exija justificativa, você conseguirá ter uma devolutiva? Então, a minha resposta é com essa outra pergunta. Mas pensem, vocês têm que estar muito atentos ao canal estabelecido e um olhar atento às produções. Então, vai depender muito do canal estabelecido. E esse olhar atento, apurado, ao elaborar um roteiro. Então, qualquer dúvida, estamos à disposição. Agradeço imensamente, peço que façam aí a avaliação, ficará disponível, e passo agora rapidamente para o Fábio, nosso PCNP de Tecnologia Educacional. Muito obrigado a todos pela participação. Vamos lá, então. Minha fala é bem rápida, não vou me alongar muito, mesmo porque não temos muito tempo, né? Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o Centro de Mídias. O Centro de Mídias é uma iniciativa da Secretaria de Educação que tem por objetivo contribuir com a formação dos profissionais da rede, bem como ampliar a oferta aos alunos de uma educação mediada por tecnologia, de forma inovadora e alinhada às demandas do século XXI. Mas por que mais um canal, né? Já que nós temos a estrutura de toda a EFAP? No escopo da EFAP, ela não prevê, por exemplo, a formação de alunos. No escopo, a previsão é de formação dos profissionais da educação. E com uma estrutura da EFAP, não é possível o patrocínio de dados. Então, foi criado o aplicativo CMSP com esse objetivo, para que os alunos e os professores pudessem interagir de maneira que o plano de dados deles não fossem consumidos. Então, esse é o objetivo. Diariamente, a programação, toda semana, o Centro de Mídias disponibiliza às quintas, no final da quinta-feira, início da sexta-feira, a programação da semana. É só a gente acessar, então, o site do Centro de Mídias e conferir toda a programação da semana. O aplicativo do Centro de Mídias, ele está disponível tanto para celulares, dispositivos móveis, e nesse momento a equipe ainda trabalha no desenvolvimento de uma aplicação para computador, para que ele seja rodado via ambiente web. É possível a gente usar computador nesse momento? Sim, é possível, mas com um emulador de Android. Ele não é muito funcional porque o emulador ele consome muita memória virtual da máquina. Mas se alguém, né, quiser fazer o uso de um emulador, é possível acessar o Centro de Mídias através do computador. Só com uma limitação. O uso feito através do computador não tem o patrocínio de dados. O aplicativo está disponível em 2 versões, para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino infantil e anos iniciais. Eu acredito que os professores não têm problema com o acesso, né, ao aplicativo Centro de Mídias, mas eu vou deixar uma orientação caso algum aluno, né, os procure e relate essa dificuldade em acessar o aplicativo. A gente percebeu que a maioria das reclamações dos alunos com relação ao login era desencadeada porque eles não colocavam a unidade da federação no login. Então, precisa colocar o SP, né, no caso, dentro do login. E a senha dele, sempre a data de nascimento. Se ele, em algum momento, redefiniu essa senha, ele vai ter que, então, utilizar a nova senha. Na impossibilidade de fazer o acesso no aplicativo, eu oriento a sempre tentar fazer o acesso pela Secretaria Escolar Digital, a sede. Se o login dele funcionar na sede, muito provavelmente também funcionará no aplicativo. A interação no aplicativo ela é feita de 2 formas. Ela é feita
por chat, e aqui embaixo a gente tem a opção de participar pelo chat, muito parecido com o WhatsApp, por exemplo. E a outra possibilidade de interação é o pedido de palavra. Esse recurso ele está disponível, mas ainda não foi liberado para uso com os alunos. A secretaria ainda não fez o uso de pedido de palavra com alunos. O chat ele tem ficado aberto nos 5 primeiros minutos da aula. A secretaria acredita que é interessante que os alunos se socializem, né, nos primeiros 5 minutos da aula e nos 10 minutos finais de cada aula. Durante todo o período da aula, o administrador tem bloqueado o chat para que os alunos não fiquem postando coisas desnecessárias, mas ele permanece aberto durante as interações. Se o professor do estúdio estiver fazendo uma interação com o aluno, o chat ele permanece aberto. Todo o repositório, todo o conteúdo transmitido pelo Centro de Mídias, ele fica disponível tanto no YouTube, vocês já têm esses materiais, podem acessar através deste link. Ele não está muito fácil de encontrar lá, mas a secretaria está trabalhando para organizar todo esse repositório na fanpage do Facebook. Além do YouTube, é possível acessar esses conteúdos também pelo Facebook, na fanpage do Centro de Mídias. Muito em breve eles estarão bem organizados por dia e disciplina. O aplicativo dos anos finais ensino médio para iOS ainda não conta com o patrocínio de dados. A secretaria tem trabalhado junto à Apple para viabilizar esse patrocínio de dados. O aplicativo para o ensino infantil e anos iniciais, para iOS, ele ainda não está disponível. Muito em breve também será liberado o aplicativo para os sistemas Apple, né? Para iPhone e iPad. Os alunos do ETIM, por exemplo, do integrado, do técnico integrado, também ainda não possuem acesso aos aplicativos. Uma dica, né, da secretaria para o bom desempenho do aplicativo, várias atualizações foram liberadas para manter a estabilidade do aplicativo. Então, que se mantenha esse aplicativo sempre atualizado. Deixo aqui os meus contatos, caso alguém precise, estou à disposição, me coloco à disposição naquilo que vocês precisarem. Como o Elton havia falado, né, nós vamos disponibilizar a avaliação dessa formação. Ela ficará disponível até amanhã, às 23h30, mas se vocês já puderem ir respondendo, a gente agradece. Quem estiver acompanhando pelo computador e tiver no celular um leitor de QR Code, pode escanear esse código. Quem estiver acompanhando pelo computador, é só digitar esse link, bit.ly/14-mai-20. Eu vou deixar disponível também esse link no chat, caso vocês prefiram, é só clicar no chat e responder a avaliação. Uma avaliação muito simples, mas muito valiosa para a gente, né? De grande importância para a gente direcionar os próximos trabalhos. Mais uma vez, então, reiterando, né? Eu agradeço a participação de todos. Se o Márcio ou o Elton tiver alguma consideração, fiquem à vontade. Márcio, Elton, querem complementar? Agradecemos a participação de todos e a semana que vem vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Obrigado a todos. Obrigado, Fábio. Imagina, que isso. Obrigado. Obrigado, bom dia. Bom dia.